serviço. Valor das empresas, objetivo do próprio movimento de relato integrado, alguns conceitos fundamentais que esse documento, essa é a carinha do documento, tá? Que depois tem um site aqui em algum lugar, eu posso deixar para vocês. Ele traz conceitos de capitais, modelo de negócio, criação de valor, traz princípios, elementos de conteúdo, aqui que a coisa começa a ir muito para a lógica de relatório, tá? Antes ainda não. O ciclo de como que um processo de relato integrado deve se dar dentro de uma organização sem fins lucrativos. Isso não precisa, não é uma máxima ser feito para empresa de setor privado, né? E depois eu vou trazer a lista das empresas piloto que fazem parte dessa plataforma, inclusive as do Brasil, como é que o Brasil está se saindo no meio desse cenário. Alguma pergunta antes da gente começar? Andiamo? Então tá. Fizemos o nosso bate-papo, falamos sobre isso, contexto de relato integrado. Vamos lá. De novo, pegando lá a questão da sociedade, etc, etc, dizendo que a gente sempre vai evoluindo, né? O nosso nível de consciência, o nosso nível de conhecimento, educação é o fator-chave dentro desse processo. Até o século XX, a gente tinha, ainda né, tem resquício, de uma economia baseada no produto, que tem a ver com tangível, aquilo que é concreto, aquilo que eu produzo de fato e concretizo, né? Eu toco, eu vendo, eu movimento toda uma cadeia de valor para desenvolver um produto ou um serviço. Serviço nem tanto, porque entra mais na classificação de não tangível, mas aquilo que eu de fato consigo tangibilizar, né? Só que isso está mudando. Lembra daquele quadro da sociedade com as expectativas emergentes até chegar lá na regulação? É isso aqui que está acontecendo, tá? A economia do século XXI, ela vai cada vez mais ser uma economia baseada no conhecimento. Então, novas tecnologias, nem que essas novas tecnologias gerem um produto, o conhecimento para gerar esse produto começa a ter um peso, um valor que até então na economia do século XX não tinha, né? E, basicamente, nessa economia baseada no conhecimento, os ativos eles são muito intangíveis. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade para a maioria das pessoas, a gente está falando de coisas ainda hoje que são muito intangíveis. Algumas até são quantificadas, a gente numera, a gente consegue pôr valor, mas a gente ainda não integra, a gente não vê isso dentro de uma lógica de negócio integrada no processo de tomada de decisão, tá? E os drivers de mudança para isso estão muito numa questão de desregulamentação crescente. Esse movimento de relato integrado tem a ver com isso. O GRI tem a ver com isso. O próprio IBASE, quando começou, IBASE, para quem não sabe, foi o primeiro movimento formal no Brasil que veio dizer para as empresas fazerem um balanço social pedindo algumas informações sociais e ambientais. Aí depois surgiu o GRI, que faz um trabalho maravilhoso, eu adoro essa ferramenta. E agora a gente está entrando numa lógica mais de integração de informações, dados não financeiros, social, ambiental e governança, com dados quantificados e financeiros. Como é que essa coisa se dá? É disso que a gente vai falar, né? Soberania do consumidor. O consumidor define o que ele quer comprar. O professor aqui acabou de dizer que o carro Mustang está há 20 anos, polui muito menos, consome muito menos e tem uma eficiência tecnológica muito maior nas estradas. Então, assim, eu, como consumidor, defino, eu não vou trocar de carro, vou ficar 20 anos com ele, porque eu tenho consciência que eu posso ficar com esse carro do jeito que ele está, com todo o conforto, com toda a segurança que eu preciso. É cada vez maior esse nível de maturidade, esse nível de consciência para fazer escolha. E a gente já começa a perceber isso no Brasil, e vocês são a geração que com certeza vão fortalecer isso mais ainda. Ritmo de mudança acelerado, inovação tecnológica, importância crescente de ativos intangíveis no valor da empresa, tá? Essa cadeia de valor dessa nova economia, você já está vendo alguma coisa relacionada à nova economia? Sim. Começa a ouvir.
quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Então, o que eu tô achando meio estranho, porque a ciência econômica que a gente aprende aqui é justamente você maximizar cada um na sua caixinha, você tem uma maximização total da utilidade. Ih, ó, vou bagunçar a lógica da USP aqui, da FEI, hein? É bem difícil você pensar de outra maneira, assim, até uma empresa, né? Porque os modelos econométricos e microeconômicos dizem totalmente que a partir do momento que você especializa, mas cada um busca o seu, você maximiza o geral. Isso. Só que tem muita coisa acontecendo Não, mas tem muita coisa acontecendo nessa lógica, na economia, que depois eu posso passar várias referências para você. Não sei quanta fé está olhando isso, mas eu acho que vale a pena você olhar, tá? Bom, cadeia de valor da nova economia, a gente começa a pensar numa integração do ecossistema da economia olhando a sociedade global. Competitividade e criação de valor sustentável no século XXI depende dessas duas coisas, eu já vou com você. Eu preciso promover a adaptabilidade à mudança da sociedade no meio ambiente, porque isso é um risco iminente, né? Eu preciso de água, eu preciso de energia, eu preciso. E eu tenho que fazer uma gestão eficiente desses ativos que são intangíveis. Fala. A gente estava discutindo, a gente estava com o mesmo problema. Que é assim, tudo isso vai muito contra o que a gente vê na cultura do consumismo e numa cultura que é alimentada pela empresa, que é quem teria que mudar. Então, ela está se negando a hora que ela faz isso. Não quero entrar no ponto de vista filosófico, mas são duas correntes muito opostas. São absolutamente opostas. Como é que encaixa? Tá um pouco... Então, a beleza desse movimento de integração ou de visão sistêmica é justamente essa. É como é que a questão é essa, como é que eu faço essas conexões? Como é que eu integro essas visões? Como é que eu integro esses conhecimentos? Ninguém tem resposta ainda. É o início de uma jornada. É exatamente esse o ponto. Como é que a ciência convencional, a economia convencional, olha para questões que vão impactar qualidade de vida, bem-estar social, porque a economia está diretamente relacionada a isso quando ela vem promover, né, circulação de riqueza, essas coisas todas, de uma maneira que eu agrida cada vez menos o meio ambiente e também possibilite uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Melhor qualidade de vida não significa bens, certo? Só um pouquinho, desculpa, vou interromper porque eu tive uma experiência com um executivo de uma petroquímica que era da área ambiental. E assim, por exemplo, uma petroquímica, quando ela tem uma bomba com vazamento de benzeno, o que eles valorizam? Vazamento do produto. Só que o benzeno, ele causa doença ocupacional. Então isso, o funcionário sai da empresa e ela tem... Aí tem várias legislações, né, que impactam em cuidar do funcionário. Exatamente. Que adquiriu uma doença ocupacional. Exatamente. E isso não é valorizado. Não. E aí que está essa sociedade de conhecimento que tem que ir além do que acontece hoje. Como faz a conexão? É isso. A sua pergunta é a pergunta que está todo mundo tentando responder. E esse movimento de relato integrado é uma tentativa para começar a colocar o pé em questões que o economista, por exemplo, não discute, porque ele quer ir atrás da maximização. Ele é educado assim. E não é um problema dele, não é um problema da FEA. O mundo está organizado assim. O sistema que a gente está inserido é esse, né? A gente pode questionar o sistema que a gente está inserido, mas tem outro melhor? O mundo está se questionando exatamente isso, tá? Bom, então, saindo de uma lógica de tangível, indo para uma lógica de intangível, ficando com a sua pergunta e com a sua observação. Essa questão da saúde e segurança ocupacional estaria aqui dentro de uma lógica de risco que a empresa não considerou, porque ela não olhou, não está inserida dentro do... Consegue contabilizar? Não, Realmente é um ponto representativo. Exatamente. E aí, o que começa a acontecer? Bom, antes de alguém perguntar, eu já vou dizer. Eu tentei de todo jeito descobrir os detalhes desse estudo do Ocean Tomo, para chegar nessas conclusões aqui que eu vou mostrar para vocês. Eles não disponibilizam, tá? Mas todo mundo está usando esse gráfico, inclusive o IRC. O IRC é o International Integrated Reporting Council, que é essa plataforma que está tentando movimentar o mundo nessa direção de integração, de pensamento integrado, tá? O que esse gráfico mostra? Que lá em 75,
17% do valor das empresas correspondia a ativos intangíveis. 75%. Quando a gente vê em 2010, o ativo, o valor da empresa, 80% se refere a valor de intangível. O que aconteceu? Mudou. Se a gente pegar o McDonald's, por exemplo, ou a Coca-Cola, e olhar os estudos de marca e de valor da empresa, a gente nota que 90%, o McDonald's, se não me engano, é 75% o valor da marca, a Coca-Cola acho que é 90%. O valor da empresa é o valor da marca. E aí, quais são os atributos que estão por trás desse valor da marca que ninguém explica? Que é o intangível, de fato, que ninguém conseguiu até agora, porque não existe uma única metodologia, está começando a haver um esforço nesse sentido, de se chegar a metodologias para se definir esse número, que em algum momento vai bater lá na contabilidade. Certo? Bom, o valor das empresas na Bolsa já é assim. já é assim, né? Você pega o ativo mobilizado tangível, ele é muito pequeno. Pequeno. Antigamente era maior. Era maior. O ponto é, como é que a gente descobre que qual é o racional desse valor do intangível que a gente não consegue perceber de uma maneira clara? O que eles estão fazendo, ele pega o número de ações, vezes a cotação do dia, menos o ativo. Menos o ativo. Mas ainda assim ainda é muito genérico, né? Que não é o que o relato integrado quer fazer. Bom, gente, componente de valor de mercado SP500, essa foi a base da pesquisa. Tem um gap crescente entre capitalização de mercado e valor contábil. By the way, essa discussão de relato integrado ganhou força porque o mercado faz o que o professor Kassai acabou de dizer e a contabilidade não registra. Não consegue. E FRS, a gente tem várias questões relacionadas à marca, ou ativos biológicos também, de como você quantifica isso ali dentro como parte do valor daquela empresa e você não consegue chegar fácil. Eu vejo discussões homéricas dentro da UI com o time de assurance, quando precisa entender o racional que uma empresa fez para aquela contabilidade. Então não está pronto isso, tá? Os investidores sabem que existe um valor oculto que não está totalmente reconhecido nesses balanços financeiros. E sabem que grande parte disso tem a ver com ativos intangíveis. Relato integrado, ou a plataforma de relato integrado nasceu para atender prioritariamente os interesses de investidores. Por quê? Porque começa a aumentar no mundo o nível de consciência de investidores que querem investir em empresas que apresentam menos risco e mais oportunidade ou potenciais de oportunidade no médio e longo prazo, tá? Eu vou esquecer das outras partes interessadas que também são importantes para mim? Não. Vou levar em consideração? Vou. Mas para quem é o relato integrado? Investidor. Porque o investidor está lá naquela parte da sociedade que a gente consegue tocar para tentar fazer esse shift e não deixar o cara de gestão ambiental lá no campo, coitadinho, ninguém nem lembra que ele existe. Ele precisa começar a ser chamado para as reuniões estratégicas e começar a opinar, tá? Então, oi. Eu queria comentar que, pelo comentário dele, que a estrutura que se tem hoje em dia de divisão e maximização, né, corresponde àqueles 20% que estão ali no gráfico. Isso, boa colocação. O que acontece é que quando se diz a empresa vai contra si mesma, né, para usar um pensamento integrado, ela sim vai contra o que ela faz, mas se ela não fizer isso, ela perde a oportunidade de desenvolver e tomar as rédeas do controle daquele 80%. Isso. Ela realmente ter gestão daqueles 80%. Em outras palavras, ela perde a atratividade de investimento. E se eu tiver que pensar num plano maior, o país pode perder. Né? Se as empresas, de alguma maneira, não atentarem para isso. O que fez a gente começar a questionar isso foi quando você falou que as pessoas, a consciência sobre que as pessoas têm sobre, por exemplo, um carro. Eu não preciso trocar de carro a cada 3 anos, por exemplo. As pessoas não têm mais essa consciência. Isso é muito contrário ao que a gente vê a cada 2 meses um carro novo sendo lançado pela mesma empresa, entendeu? Então, eu acho que as empresas sabem que isso não é certo, mas isso não dá dinheiro. Então esse é o ponto. Eu acho que eles têm que... Alguém, no caso seria a função da sustentabilidade, alguém tem que mostrar para eles que esse dinheiro que eles querem ter a cada 2 meses com o lançamento de carro, daqui a um tempo não vai ter mais. Todo esse é o esforço.
Exatamente, é exatamente essa lógica. Perfeito, obrigada pelo seu comentário. Bom, vamos lá. A gente falou bastante sobre isso agora, né? Então, o que você acabou de dizer é justamente como é que a gente consegue desenvolver a capacidade dentro das organizações de mostrar para o board ou para os tomadores de decisão, ou influenciar de alguma maneira nesse processo de decisão, como que a gente integra essas caixinhas que estão dentro das empresas, tá? Porque todo mundo está fazendo o seu papel para entregar aquele resultado e aquela estratégia que foi pensada para aquela empresa. O grande ponto é o como você pensa essa estratégia, mas a gente vai avançar e eu vou chegar lá. O ponto todo aqui é o seguinte: antes de falar de relatório, de processo de relato, né, de qualquer outra coisa que o mercado invente para tentar fazer com que a empresa acorde e faça e responda exatamente o que você acabou de dizer, tem uma necessidade da gente começar a integrar, olhar sistemicamente, né? Então, se eu tiver que pensar dentro de uma empresa que eu tenho todas essas áreas ali de alguma maneira espalhadas ali dentro, eu tenho toda uma governança na diretoria executiva, eu tenho um conselho, para o caso das empresas que têm conselhos instituídos, etc. Como é que eu consigo fazer com que isso aqui saia daquele organograma quadradinho que a gente olha todos os dias? Ele até pode existir, porque gerencialmente falando eu preciso ver aquilo. Mas como que eu consigo fazer que aquelas caixinhas se relacionem entre elas para entregar aquele produto com maior eficiência, com inovação, ou com uma melhor reputação, né? Fazendo a coisa do jeito certo a partir de um ponto de vista mais estruturado. O ponto todo que você tocou tem muito a ver com resiliência. Eu estou olhando hoje, o sistema no qual as empresas estão inseridas hoje, a sociedade está inserida hoje é de curto prazo. Tudo é arrumadinho para atender o curto prazo. O que esses movimentos todos e a própria sustentabilidade vêm fazer é justamente fazer essas questões. Opa, gente, o planeta não tem resiliência o suficiente para aguentar uma exploração dos recursos naturais do jeito que eles estão acontecendo. Aí as questões de direitos humanos também entram no meio dessa lógica, porque conhecimento também é dinheiro. Quanto eu, como uma empresa, não gasto para capacitar os profissionais que trabalham comigo, em treinamento, enfim, várias coisas, em programas de educação, e se eu não faço nada para reter esses talentos de alguma maneira, o meu dinheiro está dando tchau para mim, cada um que sai da empresa, ou que eu desligo, ou que está dando tchau para mim. A forma de olhar o negócio muda, entendeu? Então, quando a gente começa a pensar em pensamento integrado, a gente tem que olhar numa conectividade de estratégia, de governança, de como que eu performei no passado, como eu estou performando no presente, como eu quero performar no futuro. Sabe aquela coisa que a gente faz uma vez, eu não sei se vocês fazem, mas eu pessoalmente faço. Quando está acabando o ano, a gente sempre fecha o balanço, né? As empresas fecham o balanço e eu, pelo menos, uso essa metáfora para mim mesma. De fazer uma avaliação que aconteceu comigo ao longo do ano, né? As empresas fazem isso. Elas podem não fazer religiosamente uma vez por ano, mas elas sentam e elas repassam as suas estratégias periodicamente, porque ela tem que medir quanto de dinheiro eu estou pondo no bolso, né? O quanto esse ciclo de pensamento estratégico dentro das empresas acontece com questões como essa na mesa. É isso que precisa acontecer. E na hora que isso começa a acontecer, aquelas caixinhas organizacionais começam necessariamente a se movimentar. Por quê? Porque o cara que está lá cuidando da operação, fazendo uma gestão ambiental que impacta o meu negócio, se eu não consigo uma licença ambiental para operar, todo o investimento que eu fiz ali eu vou perder. Ou eu vou perder muito dinheiro porque aquele cronograma vai se atrasar. Isso é dinheiro. Então eu não estou falando de outra coisa, né? Então como é que eu faço a conexão funcional desses departamentos? Como essas informações e esses processos internos de gestão são conectados? Se a gente for olhar a parte financeira de controladoria de uma empresa, está tudo mais ou menos organizado. Tem muita empresa que ainda está no meio do caminho, pasmem. As grandes não, mas as empresas que já têm bastante tempo de mercado e estão aí num ponto de equilíbrio muito razoável,
não necessariamente tem os seus controles internos financeiros absolutamente perfeitos. Senão também nem existiria, né? As auditorias podiam ir para casa e pensar em outro negócio, porque não ia acontecer. E tem muita coisa para melhorar. Agora, vocês pensam que esses controles, essas informações, esses dados financeiros de uma empresa que são utilizados lá na ponta na comunicação, quando vai comunicar resultado, ou para o CFO, ou para o cara de RI, para fazer demonstrações financeiras e começar a comunicar para o mercado, fazer um roadshow com investidores, certo? O que ele vai fazer? Vai olhar essas questões todas e buscar uma integração. Se eu quero trazer elementos socioambientais e de governança para mostrar para o mercado, para esses investidores, que aquele resultado das minhas demonstrações financeiras é consistente, eu olhei todos os riscos, eu pensei em todas as oportunidades, eu me coloco de uma maneira diferente. Então, o que se quer com isso é como que eu, empresa, gerencio capitais que não só o financeiro mais. Eu tenho outros capitais que essa iniciativa está trazendo, né? Então, já chego lá também. A gente, até agora, falou de paradigma de novo valor, né? Existe uma interdependência da organização e seu entorno, precisa ser reconhecido e incorporado nos modelos de negócios para garantir a sobrevivência e a resiliência de negócio. Tem um novo paradigma de valor, né? Para as empresas aumentarem o seu valor, ela não depende mais dos seus próprios recursos, ela precisa de outros recursos que não estão dentro e no controle dela. O conhecimento, por exemplo, é um recurso importante, necessário, que não necessariamente está totalmente dentro da estrutura dela. Ela tem que interagir, ela tem que estar constantemente se relacionando com o ambiente onde ela está inserida. De novo, sociedade, organizações dentro da sociedade, meio ambiente, sociedade do meio ambiente, organizações do meio ambiente, assim sucessivamente. Buscando essa interconexão aqui num processo aí de geração de valor sustentável ao longo do tempo. Vamos lá. Conceitos fundamentais daquele documento que estava lá no primeiro slide, na agenda, tá? A plataforma de relato integrado trouxe a lógica de 6 capitais. Então, até hoje, o mundo está acostumado com capital financeiro, econômico-financeiro. Eu tenho toda uma estrutura dentro de uma empresa para mostrar qual é o tamanho da minha receita, como é que eu fiz aquela receita, quanto de venda eu fiz, quanto eu cresci economicamente, blá, 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 blá. Só que isso não basta mais. O que o mundo quer? O que os investidores que estão querendo fazer um investimento muito mais de longo prazo querem? Eles querem olhar elementos que essas demonstrações financeiras ocultam, mas não é porque elas ocultam intencionalmente. Elas ocultam porque não está no mindset, não está no dia a dia de uma empresa contabilizar nada diferente do que se contabiliza. Até porque, da forma como tudo se contabiliza hoje, tem todo um aparato legal e de processos que se devem ser observados por profissionais que cuidam disso. Ok, ele trouxe a lógica de organização em relação a esses provedores de capital, olhando o que as partes interessadas esperam de criação de valor ao longo desse tempo. Então, eu não posso mais olhar só o acionista da empresa. Eu tenho que pensar no meu consumidor, eu sempre penso que eu tenho que vender para alguém. Eu tenho que pensar no meu cliente, porque eu tenho que vender se ele não for o meu consumidor final. Eu tenho que pensar no meu fornecedor. Da onde vem aquela matéria-prima que eu estou usando para fazer o meu produto? Será que detonou um espaço ambiental que é extremamente importante e eu estou fazendo um produto que está lesando o meio ambiente de uma maneira irresponsável? Ou será que tem trabalho escravo? Ou será que tem trabalho infantil? Vocês devem ter ouvido o caso da Zara, da C&A, né? São Paulo, inclusive, é o estado que tem maior índice de trabalho escravo no setor de confecção. Aqui, gente, pertinho da gente, no Bom Retiro. Em outras localidades também, mas está concentrado ali. Fazendo uso de mão de obra forçada, não digna, né?
Um capital social de relacionamento, por causa dessas partes interessadas das quais eu dependo. Capital intelectual, o conhecimento que eu gero e que eu utilizo. O manufaturado, manufaturado são prédios, ativos físicos, tá? E o capital financeiro. A lógica do relato integrado, num ponto de maturidade o suficiente, que a gente ainda não sabe qual é, porque isso é uma jornada, como eu disse, é o quanto as empresas conseguem desempenhar nesses capitais fazendo as conexões entre eles. E essas conexões têm a ver com aquele pensamento integrado, tem a ver com a palavra integrado que eu falei logo no início, e tem a ver com visão sistêmica, que é a tua praia na hora de pensar numa economia além do que a gente vê hoje. E como é que se pretende fazer isso dentro dessa lógica, dessa plataforma? Imagina que isso seja o mecanismo de uma empresa. Uma empresa seja esse organismo aqui, tá? Eu tenho todos os capitais num input dentro da minha atividade. Aí eu tenho, imagina que isso aqui está dentro de uma sociedade, dentro do meio ambiente, dentro de uma economia. Aí eu venho com a empresa que tem uma missão, uma visão, tem toda uma estrutura de governança, tem uma estratégia e tem um modelo de negócio. Para eu rodar isso aqui, eu tenho que colocar alguma coisa aqui para acontecer. Vamos dar um exemplo na padaria. Tem que fazer pão. O que eu preciso para fazer pão? Farinha de trigo, água, sal. Mais ou menos a ideia de materiais para se produzir alguma coisa. Só que aqui eu já falo de insumos humanos, sociais, naturais, intelectuais, de manufatura e financeiro. Trago isso para dentro dessa engrenagem toda, sempre olhando o ambiente externo e vou gerar resultado. Da mesma maneira que entrou, tem que sair. O trigo que entrou no começo do processo saiu o quê? No formato de pão.